Hoje à noite nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre liturgia. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo 32. Nós vamos ler este capítulo inteiro para termos um pano de fundo para o nosso estudo de hoje à noite. O bezerro de ouro. E assim diz a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte, e pegando no bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Quem te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado,
passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então, disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Nós temos falado nessas aulas sobre o que é um culto, uma assembleia solene e uma santa convocação. Toda a vida nós vivemos na presença do Senhor, mas no culto solene nós entramos na presença do Senhor de uma forma especial, porque Deus está se reunindo com o seu povo. E nós temos falado sobre o caráter pactual do culto. Deus não está se reunindo com um grupo de pessoas individuais que não tem nada a ver um com o outro. Não é como um restaurante onde o chefe vai entregar comida a cada mesa, mas não tem necessariamente ligação entre os clientes do restaurante. Mas no culto solene, Deus vem falar com o seu povo. E é o povo inteiro que ele convoca para estar na sua presença. Nós vimos que até as crianças, os filhos e as filhas dos filhos de Deus, dos crentes, pertencem à igreja e estão convocados ao culto. E nós também vimos, nas últimas 2 semanas, como este culto, este encontro pactual entre um grande Deus e o seu povo, que ele tem resgatado da escravidão, este encontro pactual no Antigo Testamento se fez por meio de muitos símbolos e tipos e sombras que apontavam a Cristo Jesus. E que quando Cristo veio, ele acabou com todas essas coisas intermediárias que ficavam entre a presença do Santíssimo e o povo, e que Jesus, acabando com tudo isto, nos deu acesso livremente ao Santíssimo Lugar, não representado aqui na terra, mas o verdadeiro Santíssimo Lugar lá no céu. Então, nós terminamos com isso na semana passada, mostrando que em Cristo, agora, nós temos acesso diretamente ao Santíssimo Lugar. Quando nós, que fazemos parte de uma igreja fiel do Senhor Jesus Cristo, quando nós chegamos do culto solene, na santa convocação, é como aquele dia, de fato, é mais impressionante e mais lindo e mais forte e mais glorioso do que aquele dia quando, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar por alguns momentos no Santíssimo Lugar. Nós estamos no culto, na igreja, tendo uma experiência mais emocionante ainda, que ele entrava por alguns segundos, alguns minutos, no Santíssimo Lugar, a representação do verdadeiro lá, mas nós, em Cristo Jesus, estamos entrando diante do trono do universo. E a Bíblia diz que os anjos estão presentes, miríades de anjos, um número incontável.
de anjos. Quando nós cultuamos a Deus, o nosso sumo sacerdote está lá ao lado do trono de Deus, intercedendo por nós. Ele está falando conosco por meio dos seus embaixadores, os pregadores devidamente ordenados. E ele fala conosco e nós falamos diretamente a ele em oração, em nossos cânticos, em nossas ofertas. Ele coloca sobre nós a sua bênção. No Antigo Testamento, só os sacerdotes ficavam comendo daquela mesa, daquele pão na mesa da presença. Hoje, todos nós temos comunhão no pão e no vinho da Santa Ceia. Nós temos muito mais do que os sacerdotes no Antigo Testamento. Então, hoje à noite, eu gostaria de enfatizar a ligação entre este culto pactual e o segundo mandamento. Então vamos ler o segundo mandamento lá em Êxodo 20. Êxodo 20, verso 4 até 6. Onde diz o segundo mandamento da seguinte forma: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso é o segundo mandamento. E para aqueles que têm um entendimento meio negativo da lei de Deus, eu quero chamar a sua atenção ao primeiro verso, o segundo versículo deste capítulo. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Deus dá seus mandamentos também já no Antigo Testamento, no contexto de liberdade. Ele se apresenta como Deus libertador, salvador, um Deus que tirou o seu povo da escravidão. Então, é contrassenso pensar que Deus vai dizer: eu libertei vocês da escravidão para colocar vocês debaixo de uma escravidão pior, que são a lei, que é a lei que reprime, que acaba com sua liberdade. Muito pelo contrário, ele está se apresentando como um Deus que liberta. Ele está mostrando: bom, vocês que foram salvos por mim, o grande rei, como vocês podem viver alegremente no meu serviço? Eu que sou seu salvador. Bom, aí ele faz um pacto, uma aliança. Assim, vivendo, você vai viver uma vida, você vai ter uma vida alegre e boa. E você pode ver isso até nos próprios mandamentos. Ele, veja no verso 6, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, me guardam nos meus mandamentos. Então, guardar mandamento não é coisa que reprime, que é onerosa, muito pelo contrário, traz bênção. E nós estamos vivendo no amor de Deus, até 1000 gerações. Nós vimos também no quinto mandamento: se você honra pai e mãe, você vai ter vida, e muita vida. Então, os mandamentos de Deus são dados no contexto de libertação, e não no contexto de reprimir ou de restringir ou limitar a liberdade do povo. Tendo falado isto, eu gostaria de ler com vocês um documento bem antigo, de 1563, quase 450 anos atrás. Isso não é o documento original, é uma cópia. E é o Catecismo de Heidelberg, e no Catecismo de Heidelberg tem uma explicação sobre o segundo mandamento, no dia do Senhor 35. Para vocês que são presbiterianos aqui, o Catecismo de Heidelberg
ele vem quase 100 anos antes dos catecismos maiores, do catecismo maior e menor. E mesmo assim, você vai ver uma unidade impressionante no ensino. Os padrões de Westminster e as 3 formas de unidade ensinam a mesma fé. Então é muito lindo ver esta unidade. Dia do Senhor 35, onde a igreja confessa o seguinte: que exige Deus no segundo mandamento? Resposta: que não façamos a imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de nenhum outro modo diferente do que nos ordenou em sua palavra. Isso soa como Westminster? Nem o adoremos de nenhum outro modo diferente do que nos ordenou em sua palavra. É bem westminsteriano. Então, não podemos fazer nenhum tipo de imagem. Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos? Isso foi um argumento católico romano. Não, precisamos de imagens porque isso instrui os leigos, as pessoas mais simples, que talvez nem sabem ler, eles vão aprender pelas imagens. A resposta: não. Pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele quer que o seu povo seja ensinado não por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Isso é lindo, hein? Não por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Hoje em dia, não somente a igreja de Roma, mas muitas igrejas que se dizem evangélicas, não querem ouvir a voz de Deus. Porque a igreja, em nossos dias, está encantada com coisas mudas, arcas da aliança, que nem são verdadeiramente de ouro, eu acredito, normalmente, são só pintadas com tinta, que eles compraram no Amazon. Madeira de baixa qualidade, uma coisa de teatro mesmo. Mas mesmo se fosse de ouro, uma coisa muda, que não fala. Não é aquela palavra de Deus que poder de Deus para a salvação. Não é aquela palavra que, sendo evangelizada, é usada pelo Espírito Santo para regenerar corações mortos. A igreja de hoje está tapando os ouvidos à palavra de Deus e querendo imagens mudas, que não falam. Eu quero hoje à noite falar um pouco sobre esse segundo mandamento. Eu estou usando uma pregação que eu fiz sobre esse dia do Senhor. A prática nas igrejas reformadas é de, em um dos 2 cultos no dia do Senhor, ter uma pregação tópica, digamos. Nós temos sempre em um dos cultos uma exposição da palavra de Deus, de um texto específico, mas no outro culto nós temos uma exposição não ligado a um trecho da Bíblia, mas ligado a uma doutrina. E nós usamos essa doutrina para ir na Bíblia e mostrar essa doutrina na Bíblia. Então é mais uma pregação para aqueles que já estão em Cristo e na igreja, para fazer eles crescerem no entendimento da doutrina bíblica. Então, eu não vou, pregar como se fosse no culto, mas eu vou usar o mesmo conteúdo hoje à noite. Quero começar com uma ilustração. Imagine um menino que vem correndo dentro da casa. Mamãe, estou com algumas rosas aqui para a senhora. Tome aqui, mamãe. É uma coisa linda. Seu filho chegando com rosas. Mas imagine a mãe perguntando: mas meu filhinho, você pegou essas rosas onde? No jardim? Mas no jardim é aquelas rosas que eu estou cultivando e que eu suei tanto porque eu estou preparado para aquela
aquele evento tão especial, onde eu vou apresentar essas rosas para talvez tentar ganhar o prêmio da melhor rosa em todo o Pernambuco, e você tirou essas rosas, faltava 2 semanas para aquele evento, e você tirou as rosas, meu filho. Eu não disse a você, não toque nessas rosas. Então, de repente, sabendo esses detalhes maiores, de repente não é uma coisa tão linda assim, não, é? O que parecia uma coisa tão linda, se torna uma coisa até meio feia, porque ele mostra amor de uma forma bem simpática, mas ele faz isso contra a ordenança da sua mãe. O que ela prefere? Este gesto tão lindo ou obediência? Imagine papai chegando em casa, papai que chega em casa e ele veio, o Joãozinho de novo, esse mesmo filhinho. Ele chega, papai, eu fiz é sempre Joãozinho, né? Desculpe, João. Então, eu fiz um desenho para o senhor. Passei o dia inteiro desenhando, pintando com tinta. Aí eu fiz o desenho. Que coisa linda, meu filho, obrigado. Mas, de repente, eita, mas de onde você pegou esse papel aqui? Não, no seu escritório. No meu escritório, aquele contrato de R$1 milhão que eu tenho que apresentar amanhã de manhã. E você pintou todo canto em cima desse papel. Eu não disse a você, não entre no meu escritório, não toque em nada. E de repente, o que à primeira vista era uma coisa bem linda, que gesto lindo. De fato, se o filho ama o pai, ele tem que mostrar este amor conforme a vontade do seu pai, e não contra a vontade do seu pai. Bom, o que nós aprendemos disso? Nos 2 casos, o filho pode dizer, mas mamãe, mas papai, eu só queria mostrar que eu te amo. Sim, meu filho, você me ama, parabéns, mas mostre de uma forma correta e não quebrando minhas ordenanças, minha vontade. O que nós aprendemos disto é que nós podemos fazer alguma coisa linda em si, que nós achamos linda. Nós podemos fazer essa coisa com o sincero desejo de mostrar amor. Mas se nós fazemos este gesto sincero e amável em desobediência, nós podemos fazer mais mal do que fazer bem. Ou podemos resumir com a colocação bíblica que obediência é muito melhor do que o sacrifício. É verdade que os pais de Joãozinho lá ficariam muito tocados com esses presentinhos que ele fez para eles, mas eles, muito antes, iriam querer que ele vai demonstrar seu amor por meio de obediência. Coisa triste que em nossos dias tem muitas igrejas que estão agindo como este Joãozinho. Eles estão cheios de sinceridade, eles querem mostrar que eles amam a Deus, eles querem louvar a Deus e adorar a Deus de uma forma que tenha significado e significância para eles, mas tudo isso eles fazem de uma forma contrária àquela que Ele tem revelada na sua palavra. Eles estão louvando e adorando contra a sua vontade. E eles não entendem, eles não param para pensar que isto é um pecado seríssimo. Eles acham que eles estão mostrando amor para com Deus, mas de fato eles estão quebrando repetidamente a aliança com Ele. Isso tem consequências. A Bíblia não deixa dúvida nenhuma sobre o relacionamento absoluto entre amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Abra sua Bíblia em João 14, verso 15. João 14, 15. Alguém pode ler? Se me amas, guardareis os meus mandamentos. E 21, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e lhe manifestarei a ele. E verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos dele morada. E verso 31, por favor. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Bom, em alguns versículos, repetidamente, Jesus nos ensina que se alguém ama a Ele, Ele guarda os mandamentos de Jesus. E a consequência disto é ter comunhão com Deus. E Jesus diz que Ele faz isso também. Ele faz somente como o Pai lhe ordenou. Assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Para o próprio Jesus mostrar amor para com Deus está ligado com obediência a Deus. Podemos resumir da seguinte forma: qualquer adoração oferecida a Deus que não está de acordo com sua vontade, que não está de acordo com suas ordenanças, não é adoração. Pode ser uma coisa sincera, pode ser oferecida com um profundo desejo de honrar a Deus, de louvar a Deus. Nós podemos achar uma coisa tão emocionante, tão tocante, mas se não estiver de acordo com seus mandamentos, é um exercício em hipocrisia, futilidade e vaidade. Está errado, para ser bem simples e bem direto. Porque quando Jesus fala sobre amar a Ele e guardar seus mandamentos, isso está no contexto de comunhão com Deus. Então, o contrário também é verdade. Quem não guarda os mandamentos dele, não ama ele e não tem comunhão com seu Pai. Na Bíblia, Deus deixou claro como Ele quer ser adorado. E a essência da sua vontade a respeito da adoração se acha no segundo mandamento. Agora, os católicos romanos e os luteranos, eles, para dar um jeito com o tipo de adoração que eles gostam de fazer, eles pegam o primeiro mandamento e o segundo mandamento e eles colocam juntos. Então, eles dizem, não é que Deus está dizendo que não podemos fazer imagens, é que é o seguinte, não podemos servir outros deuses e fazer imagens para eles, para os outros deuses. Então, está tudo, aquela conversa toda sobre escultura e tudo, está ligado com servir outros deuses. Não está falando sobre servir ao verdadeiro Deus. Aí, então, eles botam o segundo mandamento debaixo do primeiro, porque isso só aplica a servir ídolos. Então, eles ficam com 9 mandamentos. Então, todo mundo sabe que são 10 mandamentos. Então, onde nós podemos achar mais um mandamento? Vamos lá para o 10º. Não cobiçarás a casa do teu próximo, que agora se tornou um 9º mandamento, não é, para eles? Eles emendaram 1 e 2, então fica com cobiçar o 9º mandamento. Então, para ter 10, vamos dividir versículo 17. Parece que cobiçar a casa do teu próximo é um mandamento e cobiçar a mulher é outro mandamento. Eu não me lembro exatamente onde eles fazem uma divisão, mas eles dividem o 10º mandamento em 2 partes. Mas nós não fazemos isso. Nós vemos que claramente o primeiro mandamento e o segundo mandamento são coisas distintas. No primeiro mandamento, Deus proíbe a adoração de alguém ou de algo, de qualquer coisa, de qualquer pessoa, além dele. Então, no primeiro mandamento, Deus está nos mostrando quem nós devemos adorar. Quando nós chegamos no segundo, Ele está nos instruindo como nós devemos adorar. E quando Deus está nos proibindo de adorar a eles através ou por meio de imagens, Ele está dizendo, em efeito, eu não aceito ser adorado conforme a sua cabeça, a sua imaginação. Você vai me adorar conforme os meus mandamentos. Nós devemos lembrar, nós temos falado muito sobre o caráter pactual do culto, devemos lembrar que a ideia de pacto, naquela época, no Antigo Testamento,
é a ideia, muitas vezes, de um grande rei. Ele talvez ele conquistou um rei vassalo, um rei menor, ou ele salvou aquele rei de um inimigo. Então ele entra em aliança com aquele rei menorzinho. E você pode imaginar a cena que o grande rei chega lá, ele se senta no seu trono, aquele outro pequeno rei vem com seus oficiais e eles fazem uma aliança. Quem define os termos? Quem define quantas vezes este pequeno rei vai se aproximar do grande rei? Como ele vai mostrar sua submissão? Quais são os termos deste relacionamento? Quem decide isso? Você pode imaginar esse pequeno rei que tem um pequeno país com alguns soldadozinhos lá, um pequeno exército, e está totalmente dependente do grande rei. Imagine ele entrando lá, oi rei, cale-se aí, porque eu quero sugerir, eu vou me aproximar de ti da seguinte forma, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá? O grande rei, cale-se a boca, eu acabei de conquistar você, você depende de mim, então fique no seu lugar e eu vou definir os termos do nosso relacionamento. Uma coisa absurda entre dois seres humanos, que o inferior vai chegar tudo cheio de não sei o que em português, mas cheio de orgulho, de arrogância, e querer determinar os padrões do relacionamento. Impensável. Quando você é chamado para se apresentar no Palácio do Planalto lá em Brasília, e você vai ter uma audiência com o nosso presidente, e tem um protocolo, e tem não sei o quê, tem cada coisa que você tem que seguir. Você não vai chegar lá e dizer, calma, não diga nada. Eu pensei da seguinte forma, a gente vai fazer da seguinte forma, Lula vai fazer isto, eu vou entrar aqui, eu vou sentar aqui, ele vai ficar em pé em frente de mim, ele vai pedir meu autógrafo. Não, você vai se calar e você vai aonde eles mandam você ir. Senta aqui, se levanta aqui, fala isso, não fala aquilo, porque você é o inferior. É isso que nós esquecemos dos cultos de hoje. Quem é inferior e quem é superior? Quem manda e quem obedece? Então, nós precisamos reaprender na igreja moderna como Deus leva este mandamento a sério. Nós vamos olhar um pouco na Bíblia como ele respondeu, como ele reagiu quando vários momentos na história seu povo quebrou este mandamento. E fala muito sobre a natureza humana, que quando Moisés ainda está em cima do monte, o povo lá embaixo já está quebrando o segundo mandamento, nem chegou ainda, e já estão quebrando. Isso mostra nossa pecaminosidade. Porque nós somos igualmente seres humanos como aqueles israelitas. Como nós somos lentos para obedecer e velozes para pecar. E veja que quase tudo que eles fazem aqui em Êxodo capítulo 32, quase tudo que eles fazem pode ser visto também em nossos dias. Pode ser visto no meio daquelas pessoas hoje em dia que querem também promover um culto imundo. Eles eram sinceros. Eles queriam tornar a adoração de Deus, o culto a Deus, alguma coisa com mais sentido, mais significado para eles. Tem aquela conversa sobre um Deus que a gente nem vê. Que coisa é essa? Todo mundo tem Deus que eles podem ver naquela época. Nós somos os únicos para não ver nosso Deus. A gente quer ver, é bom para as crianças. As crianças podem ver, não. Esses são seus deuses. O que a gente fala para os nossos filhos agora? Deus, nem sei onde está, Ele nos tirou do Egito. Então eles querem alguma coisa tangível. Eles querem um Deus que eles podem carregar com eles. E todo mundo, você está com seu Deus aí, que bom. Eles querem ser como as outras nações. E eles estão bem sinceros. Veja lá no verso 5 lá. Eles não estão correndo atrás de outros deuses. Veja o que Arão diz. Amanhã será festa ao Senhor. Senhor em maiúsculos. A palavra em hebraico, Yahvé. O nome
pactual de Deus, o nome do Deus da aliança. Eu sou quem eu sou. A festa é para Ele. Este bezerro de ouro é Ele. Eles não estão correndo atrás de outros deuses. Eles estão sinceramente louvando Yahvé, Deus da aliança. Eles acham muito legal isso. Porque o culto vai ter muito mais significado, é tangível, é mais fácil para nós nos conectamos com o significado do culto, porque um bezerro representa vigor e poder, e nosso Deus não é assim, então ele não é lindo, não é muito lindo. É como hoje, as doidices que eles colocam nos cultos sempre tem uma razão bem sincera, não, isso não mostra que Deus é muito grande, não é lindo isto. Nós somos como pequenas crianças, nós ficamos impressionados com coisas brilhantes que têm valor nenhum. E também eles acham que com este culto um pouco mais assim, movimentado, um pouco mais visível, então isso também torna o culto mais interessante, porque em vez de ficar lá com aquele jeito de Moisés, ninguém pode ver Deus, e mesmo não vendo, você nem pode se aproximar dele, e tem que ir tal, e tem que ser sacrifício, isso, aquilo, e tem que ficar longe, e ninguém pode tocar um monte e tal. Que coisa é essa? Vamos ter um culto mais movimentado, e todo mundo se levanta, comendo, bebendo, depois se levanta para dançar. E eles estão se divertindo que só. Eles estão tornando o culto em algo divertido. Ninguém vai dormir, ninguém vai ficar, que coisa chata, ninguém vai ficar pensando, rapaz, quando vai acabar? Todo mundo está gostando demais. Isto é o critério dos cultos imundos de hoje. Vai agradar a plateia ou não? Tem que ser divertido, senão o povo não volta. Bom, o que será a reação de Deus? Será que Deus vai olhar e dizer, que sinceridade, é verdade, eles precisam de ver alguma coisa, eles são seres humanos e também precisam de um pouco de movimento, porque senão os jovens não vão ficar. Os jovens precisam de tal. Realmente, Moisés vai lá, parabenize Arão lá, porque assim, crescimento da igreja, sabe? Vai até, outros povos vão querer entrar também, vendo essa dança aí. Né? Veja o verso 7. Veja o verso 7 e como Deus reage. E veja com cuidado as palavras de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo... Isso deve dar um frio na barriga. Deus falando da sua igreja, nesses termos, teu povo. Não é mais meu povo, teu povo. Que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Agora veja o verso 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Sabe qual é a reação de Deus quando tem um culto que não está de acordo com sua vontade? Deus quer nos matar. O Deus da Bíblia é assim. O Deus Papai Noel que nós inventamos hoje, ele fica só olhando e ficando, o que eles vão inventar agora? Mas o Deus real, o Deus da Bíblia, ele quer nos matar. Por quê? Porque Deus está disposto a matar seu próprio povo. Porque naquela época, no Oriente Médio, ter imagem do seu Deus significava manipular e controlar o poder do seu Deus. Porque se aquela imagem continha o poder do Deus, então você poderia controlar e manipular o poder do seu Deus em benefício próprio.
foi com esta ideia que Ofni e Fineas levaram a Arca da Aliança para dentro da batalha. Pensando, não, se Deus quer ou não, ele vem com a gente. Porque ele é poderoso, então a gente vai obrigar ele a dar a vitória. E Deus deixou a arca ser capturada para mostrar, eu não sou um daqueles pequenos deuses regionais, ídolos, que o poder dele, o poder demoníaco dele está contido naquela representação. Eu sou o Deus de toda a terra. Eu não posso ser colocado numa caixa. Mas eles estavam querendo manipular a presença e o poder de Deus. E como Deus reage? Ele reage com fúria, com ira furiosa. Eu não posso ser manipulado, eu não quero ser manipulado, não aceito. Quando os seres humanos procuram me controlar. Agora, este pecado de tentar controlar, manipular o poder de Deus, não parou com o bezerro de ouro. É um pecado que volta cada vez de novo na história do povo de Deus. Eu já falei sobre Ofni e Fineas, mas também na Idade Média e também hoje, pessoas usam todo tipo de coisa, seja cruzes ou relíquias ou o terço, o rosário, orações repetidas, sinal da cruz, muita coisa para tentar manipular e canalizar o poder de Deus para benefício próprio deles. E o que os supersticiosos faziam na Idade Média, a igreja que se diz evangélica continua fazendo nos nossos dias. É uma coisa patética. É uma coisa que dá para fazer a gente chorar. A igreja de hoje não tem a presença de Deus no culto. Porque não tem a palavra de Deus. E onde a Bíblia está fechada, onde não tem pregação viva, não tem a presença de Cristo. Cristo se manifesta na palavra e nos sacramentos. E nós temos, na igreja moderna, nós temos emudecido, nós temos calado Jesus. E por isso o povo não sente a presença dele. Então, para tentar fazer com que o povo tenha um encontro com Jesus, nós recorremos às superstições e doidices da Idade Média. E nós vamos até além. Eu já falei aqui sobre aquele culto onde uma igreja de milhares de membros lá em Salvador, de repente apareceu um trono de ouro em meio do gelo seco lá. Um trono de madeira com tinta, mas é coisa de teatro, mas tudo bem. Aí de repente chega um homem com uma roupa e uma coroa. Ai, Jesus! Um homem que se senta lá e toca aquela música da banda de louvor. E todo mundo louvando a Jesus, que está lá um pecador miserável sentado fazendo conta de que ele é Jesus. Isso, em vez do poder de Deus, que é o poder para a salvação. Que troca. Então nós vemos que quando não tem Jesus presente de uma forma poderosa e viva, o povo recorre a muita coisa para tentar ter uma experiência de Deus. E eles usam corais, eles usam gritos, eles usam apresentações de áudio, vídeo, eles em algumas igrejas, pelo menos na Europa e na América do Norte, usam labirintos. Não sei se chegou aqui no Brasil essa doidice, mas eles fazem labirintos no chão e você anda no labirinto e você fica meditando. E como as estações da cruz no catolicismo medieval voltou para as igrejas emergentes. Então, você vê
todo tipo de tentativa para se ter um encontro com Deus. E a única coisa que une todas essas tentativas patéticas é que todas elas não estão recorrendo àquilo que Deus ordenou para se ter um encontro com Ele. Eles voltam para as sombras do Antigo Testamento, os rituais e cerimônias. Eles voltam para o romanismo medieval. Eles voltam para a igreja ortodoxa. Mas eles não param, porque eles vão mais e mais e mais além. Porque mais fundo que eles estão mergulhando nessa superstição e nesta adoração pecaminosa, eles chegam mais e mais perto da fonte da adoração pecaminosa, que é a própria idolatria. Lá do outro lado do rio, os ídolos que Abraão cultuava antes. Eles chegam a isso. Cada uma destas coisas que a igreja moderna está inventando para tentar aproximar Deus do seu povo, faz o contrário. Em vez de nos aproximar de Deus, estas coisas estão obscurecendo Deus. Imagine uma foto da sua amada, do seu amado. E você tem uma foto lá no estante. Você está longe, talvez você está, servindo no exército, em outro lugar, e você está um ano afastado da sua noiva, e você quer olhar a foto dela. Imagine você pega uma etiqueta, eu te amo, aquela etiqueta com aquele coração, eu te amo. Aí você bota em cima da foto. Aí você só vê um olho, um nariz dela, parte da boca dela. Aí depois você pega mais uma etiqueta, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E finalmente você só vê um pouquinho como se chama isso em português? Sobrancelha dela. E depois você bota mais uma etiqueta e você não vê nada dela. Tem sentido isso? É assim o culto conforme a imaginação do homem. Tanto gesto de, nós te amamos a Deus, mas cada gesto de nós te amamos a Deus é como aquela etiqueta que obscurece a imagem de Deus. E nos afasta da visão da sua face. Deus não pode ser contido. Nem os céus e a terra todos podem conter Deus. Quanto menos as tentativas patéticas do homem pecaminoso para experimentar Deus por meio das nossas imaginações. Se você quer experimentar a presença de Deus, se você quer sentir Ele próximo de você, se você quer conhecer Deus como Ele é, então, não conforme sua imaginação, a imaginação do homem pecaminoso, mas como realmente Ele é, então você tem que adorar a Deus de uma forma correta. Você tem que adorar a Deus conforme Ele tem mandado na sua palavra. Ele revela-se a nós, na beleza da criação. Ele se revela a nós na sua palavra. E, acima de tudo, Ele se revela a nós na palavra feita carne do Senhor Jesus Cristo. Se você quer ter um encontro com Deus, só tem um lugar para ter esse encontro. É no culto solene da igreja verdadeira. Lá Ele fala por meio da sua palavra. Ali Ele está se encontrando com o seu povo. No culto solene, Ele vem com todo o seu poder, toda a sua santidade. Pela palavra, no poder do Espírito, Ele se dirige à sua igreja. Ele diz, não tente me manipular com imagens, símbolos, cerimônias, você não precisa, eu estou aqui. Com minha palavra e meu Espírito, a palavra está perto de vós, está no seu coração. Eu sou o seu Deus pactual. Então, o problema dos israelitas não foi apenas uma tentativa de manipular Deus. Todo tipo de falsa adoração tem como consequência que eles estão fazendo uma imagem ou uma caricatura de Deus. Neste evento do bezerro de ouro,
os israelitas estavam, de fato, semeando uma heresia bem moderna. Eles estavam fazendo uma imagem mental de Deus como Deus, o entretenedor. É a palavra certa em português? Aquele que fica nos dando entretenimento. E hoje, o povo quer isso. O povo quer um culto que é divertido, que eles gostam. O culto tem que atender às necessidades do participante. E nós temos que tornar o culto interessante para atrair novas pessoas e para fazer com que as crianças e os jovens, os adolescentes, estejam querendo voltar. Isso é uma heresia perversa, venenosa e infernal. É uma heresia que é um dos princípios básicos do movimento de crescimento de igreja. Você dá à plateia aquilo que eles querem, eles vão voltar. É o contrário do Evangelho, o oposto. A Bíblia diz que quando entra alguém não regenerado em meio da Assembleia dos Santos, ele vai ser convencido do seu pecado. Ele não vai se sentir bem. Mas nós estamos correndo atrás de cultos onde qualquer pecador impenitente possa se sentir muito bem. Quando eu estou na porta de uma igreja e um visitante sai, pastor, gostei muito, sempre vou voltar. Eu não entendo. Eu preguei o Evangelho fielmente ou não? Essa pessoa que não conhece a Cristo gostou de estar no culto, não sentiu convicção do seu pecado, então eu não preguei fielmente ou ela não ouviu aquilo que foi pregado. Então, esta imagem de Deus, esta imagem mental, Deus o entretenedor, por causa desta imagem, nós ficamos fixados no tamanho da audiência, porque se você está no ramo de entretenimento, números são muito importantes. Se você está promovendo eventos, você investe R$1 milhão para fazer um grande evento no centro de Recife e aparecem 5 pessoas. E você vai, eu gastei todo esse dinheiro, eu vou perder muito dinheiro. Você quer gente, muita gente. Então a igreja que entra nesse caminho quer muita gente, porque o povo não gosta do show, eles não vão voltar. Então aquele que está fazendo entretenimento sempre tem que melhorar o show e dar coisas mais impressionantes para o povo querer voltar. Então, por isto, com este tipo de atitude, a igreja de hoje está cada vez mais inventando experiências litúrgicas. Nunca vai ser suficiente. Sempre tem que ser alguma coisa mais impressionante ainda que o povo está querendo. Eu não sei aonde isso chegou aqui no Brasil, mas já sabemos alguns exemplos. Igrejas que têm até luta em frente da igreja, ou igrejas que promovem todo tipo de coisa indizível para tentar atrair as pessoas. Nos Estados Unidos fica pior ainda, porque é a fonte de onde jorra muita perversidade da igreja moderna nos Estados Unidos. Não somente a comida ruim do McDonald's, mas também muita comida ruim espiritual. Então, eles têm lá algumas igrejas que eles pagam pessoas para entrar, $10 para você participar no culto. Tem outra igreja que tem um pequeno lanchonete lá atrás, onde se você pode ficar à vontade tomando lanche quando você está ficando ouvindo. Bom, eu posso falar muito sobre as doidices que eles tentam para atrair o povo, mas eu não preciso, já entendemos o ponto. Eles não estão reconhecendo que Deus é um Deus santo. Nadab e Abiú também não entenderam que Deus é um Deus santo. Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 10. Levítico 10. Veja o que aconteceu com esses dois que estavam querendo tornar um pouco mais interessante o culto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, aquele Arão que jogou o ouro no fogo, e saiu este bezerro. Você viu como ele falou lá em Êxodo? Mas que surpresa, Moisés, saiu.
Aí veja, tal pai, tal filho. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Está vendo a palavra aí? Não ordenara. Como Deus vai reagir? Oh, mas que coisa linda, é uma novidade e vai até tornar mais emocionante o culto. Veja o verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Isso já é a segunda vez que nós vemos na Bíblia que a adoração, conforme a imaginação do homem, dá a vontade a Deus de nos matar. Deus é o mesmo Deus, hoje, ontem e para sempre. Este Deus que mata quando tem adoração perversa contra a sua ordenança, é nosso Deus, que nós estamos cultuando a Ele também. Ele não mudou. Nós podemos ver o que Deus pensa de brincar com a santa adoração. É uma coisa fatal. Agora, Deus já nos advertiu que isso vai acontecer em nossos dias também. Abra sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Alguém pode ler estes versículos, por favor? Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. São palavras que descrevem os dias de hoje. Pessoas que não aguentam sã doutrina. Doutrina divide, doutrina afasta, doutrina é uma coisa chata, doutrina não é uma coisa emocionante. Nós queremos coisas que vão fazer nossos ouvidos se sentir muito bem. Isso está acontecendo nos nossos dias. Eu não conheço vocês, eu não conheço todos vocês, mas você talvez está com este coração de querer, no culto, receber alguma coisa para atender às suas necessidades. Você está chegando diante de Deus querendo que sua lista de requisitos seja preenchida. Você está lá avaliando o culto, dizendo, não, isso não atende às minhas expectativas. Você está talvez não entendendo de que se trata, de que o Deus de todo o universo, que deveria ter lançado você e mim no inferno para sempre, está nos dando o privilégio de aparecermos na presença dele, porque ele quer falar conosco sobre seu amor e sua graça e seu Filho. E você talvez está dizendo, não, isso é meio chato, Deus. Essa doutrina, eu quero movimento, eu quero coisa emocionante. Eu digo a você, se você não está conseguindo aquilo que você quer no culto, então você tem que parar e considerar o que é, de fato, que eu preciso. Você precisa de entretenimento? Então corre longe da igreja. A igreja é o pior lugar para se ter entretenimento, porque a igreja sempre é amador. Mesmo com a melhor banda de louvor, grupo de louvor, nem chega perto do mundo, da qualidade técnica e do dinheiro investido. Se você quer esse tipo de coisa, vá para o mundo. É muito melhor lá. Entretenimento, vai para o cinema. Muito melhor do que aqueles teatros, grupinhos de teatro que eles fazem na igreja, que nem chega perto do nível e qualidade do mundo. Se você precisa dessas coisas, procure a fonte onde é muito melhor. Ou fique em casa, diante da televisão, porque tem muita coisa para entreter você. Muito, muito melhor a televisão para entreter você do que a igreja. A igreja nunca vai chegar perto. Não pode competir. Se você está
dizendo que o culto não está atendendo às minhas necessidades. Talvez você precise parar e reconsiderar quais são as suas necessidades. Porque se você não está recebendo aquilo que você precisa, então você não conhece o seu pecado. Pecado é uma palavra pouco ouvida nos cultos de hoje. Inferno ainda menos. Mas é isto que é a nossa maior e mais profunda necessidade. E a igreja verdadeira de Cristo anuncia Cristo. Vida em abundância para pecadores mortos em seus delitos e pecados. E se você não chega no culto com um conhecimento profundo e experimental do seu estado de perdição, da sua pecaminosidade, se você não chega com um entendimento profundo da majestade e da glória e da santidade terríveis de Deus, se você não vem com fome e sede para ouvir o Salvador, então a pregação de sã doutrina vai ser uma coisa chata para você. Não vai falar nada para você. A simplicidade de um culto bíblico, a centralidade da pregação de Cristo vai ser ofensivo para você. E se essas coisas são ofensivas para vocês, então eu quero aconselhar você, aprenda a lição do bezerro de ouro. E aprenda a lição de Nadab e Abiú, enquanto ainda tinha tempo. Mas se você vem com profundo conhecimento do seu pecado, e você vem com desejo profundo para ouvir a voz de Cristo na palavra pregada, então o culto nunca vai deixar de ser um encontro emocionante para inspirar você. Aquele que conhece seu pecado, ele ama demais de ouvir do seu Salvador. E quando ele ouve a voz do seu Salvador, ele quer sair do culto para servir o seu Salvador com todo o seu ser, com todo louvor, com toda adoração. Então, nós já vimos duas imagens de Deus. Deus, como se chama? Fantoche, que pode ser manipulado e controlado. E também Deus, o entretenedor. Mas também nós temos uma terceira imagem de Deus que nós podemos inventar, e isso é Deus o incoerente. São imagens não feitas de ouro e pedra, coisas assim, madeira, mas são imagens mentais. Que nós criamos um Deus conforme o nosso pensamento. Deus o incoerente, Deus que nunca está mantendo sua palavra. Um Deus que acha que desde que a gente esteja fazendo sinceramente, então não tem problema nenhum que nós estamos fazendo completamente contra a sua vontade. Esse é o Deus também, esta heresia do Deus o incoerente, está como um câncer se espalhando na igreja moderna. Um Deus, por exemplo, que, como Papai Noel, finge que ele não está vendo quando aquilo que na Bíblia ele chama uma abominação está sendo promovido nas igrejas modernas. Eu aborreço o divórcio, diz o Senhor. E a igreja moderna diz, mas mesmo assim, Deus, Ele é um Deus de amor, então se você quer deixar sua esposa de 30 anos e casar com sua secretária muito mais jovem, que Deus te abençoe. Você não pode fingir que você está amando se não tem mais amor. Vai com a minha bênção, meu filho. Está acontecendo na igreja moderna. Deus o incoerente, Deus que nem se lembra daquilo que Ele falou. Desde que seja feito com sinceridade. Pode ser qualquer abominação tolerada na igreja de Deus. Isso também acontece no culto. E às vezes, nós podemos ficar até enganados com pessoas que vivem servindo a aquela imagem, Deus o incoerente. Porque
eles parecem tão engajados no serviço, eles passam a semana inteira preparando a liturgia, e quem vai dançar onde, e qual é a coreografia, e qual é a banda, e tal, não sei o quê. E gente, às vezes, nós que temos um culto mais simples, a gente olha, rapaz, que sinceridade, que eles se derramam nesse trabalho. Rapaz, parece que eles estão sendo tão sinceros, e será que realmente pode ser uma coisa tão errada? Bom, vamos voltar mais uma vez para o exemplo bíblico. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. E no verso 5 até 7. Alguém para ler? 5 até 7. Toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com bandeiras e com símbolos. Ok, um momento, ótimo, o texto está certo agora, mas vamos parar um momento aqui. Qual é o contexto, a situação? A arca, depois que foi capturada pelos filisteus, ficou parando algum tempo em várias casas, e Davi finalmente quer levar a arca para Jerusalém e vai colocar no lugar onde futuramente vai ter o templo construído. Então, é um momento muito emocionante. Veja como eles estão se alegrando, muita sinceridade, muito amor a Deus, muito louvor. Quem pode criticar isto? Veja versos 6 e verso 7. Quando chegaram a ele de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu com Uzá, e Deus o feriu ali, pois está em reverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ok. Quem não ficou tão impressionado com toda aquela sinceridade e louvor? Deus. Ele achou irreverência. Uzá, não, a arca de Deus vai cair e tal, eu vou segurar aqui e tal. Deus, morra! E Davi até ficou chateado. Que isso, tal? Gente querendo fazer coisa boa aqui. Não, ele fica chateado. Veja o verso 8, não estou inventando. Desgostou-se Davi. Davi não gostou. Que isso, gente fazendo um culto sincero, nos alegrando, e Deus, ele reage dessa forma? Agora, por quê? O que acontece? Vai para primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Primeiro livro de Crônicas 15, verso 13. Aí Davi, caiu a ficha, alguns meses depois, Davi finalmente entende por que Deus fez assim. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 13. Para ter um contexto, vamos ler 12 e 13. Pode começar com 12, por favor. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Segundo nos fora ordenado. Estávamos fazendo coisa boa, levar a arca. Estávamos fazendo com sinceridade, com louvor, com amor, para a glória de Deus. E Deus matou. Por quê? Porque foi contra a ordenança de Deus. Deus mandou que a arca seria transportada como? Os levitas carregando. Ou carregando. Não em cima de um carro. Desobediência dói. Eu sempre falo isso aos meus filhos pequenos, quando eles são corrigidos. Eu quero só anunciar aqui que com alegria eu quebro a lei federal toda vez que meu filho é desobediente. E eu disciplino meu filho dando uma tapa, mesmo se a lei diz que não posso. Eu vou preso antes de desistir de fazer isso. Que a Bíblia diz que se eu não faço, eu odeio meu filho. Aquele que não disciplina, odeia seu filho. Quando eu disciplino meu filho, eu sempre digo, meu filho, desobediência dói.
Ele tem que aprender isso. E uma pequena criança precisa aprender desobediência dói, para que ele possa aprender agora, quando é apenas uma dor temporária, muito melhor isso do que experimentar a dor do inferno para todo sempre. Desobedecer a Deus, cultuar a Deus contra a sua ordenança é algo fatal. É um pecado terrível. Não importa quão sincero que seja o culto, não importa quanto nós estamos querendo mostrar amor por Deus, Ele não aceita adoração ou culto de qualquer tipo, senão conforme a sua ordenança. A Bíblia é clara sobre isso. Deus não é incoerente. Nós podemos ser inconsistentes e incoerentes, Deus não. Se lembra de Saul, ele tinha que fazer o quê? Destruir os amalequitas. E quando Samuel chega, que esse barulho, que ele tem que destruir não somente os amalequitas, mas também todos os animais deles. Não, mas eu queria manter alguns porque fazer um sacrifício ao Senhor. Não é bom, Samuel? Não, não é bom. Melhor obediência do que sacrifício. Nós não devemos subestimar a santidade de Deus. Nós não devemos pensar que Ele é como um ser humano que pode mudar tão rapidamente. Deus não vai ver nossas tentativas pecaminosas para agradar a Ele do nosso jeito e ficar como Papai Noel fingindo que Ele não está vendo nossa desobediência. Deus é santo e Ele exige santidade de nós. Então, se nós temos aprendido alguma coisa, eu espero que nós aprendemos que Deus não vai aceitar qualquer tipo de coisa que nós façamos no culto e automaticamente dizer, que coisa linda que meus filhos estão fazendo com tanta sinceridade. Muito pelo contrário. João 14,15, se me ama, guardará aquilo que eu ordeno. Guardará o meu mandamento. Agora, infelizmente, eu acho que essa pregação deveria ter sido uma pregação bem longa, porque eu estou apenas na metade aqui. E o tempo está se acabando. Deixe-me encurtar um pouco. Deixe-me encerrar com só mais uma imagem. Porque nós podemos pensar, especialmente se nós fazemos parte de uma igreja que tem um culto simples e bíblico, que tem os elementos só conforme a ordenança de Deus, nós podemos pensar, rapaz, a gente está fazendo certo e muita igreja fazendo errada. E nós, claramente, nosso culto é aceitável a Deus. Mas, de fato, nós podemos fazer uma outra imagem de Deus. Isso é a imagem do Deus o legalista. O Deus que fica contente quando nós fazemos tudo certinho, mas sem coração. E para falar sobre isso, eu quero abrir Salmos, capítulo 50. Salmos, capítulo 50. Em Salmos 50, Deus convoca o seu povo. E Deus tem algo, porque Ele quer reclamar com o seu povo. Ele chama o seu povo para estar diante dele e Ele fala com o seu povo que Ele não está contente com o culto deles. Eles estão fazendo tudo certinho. Eles estão fazendo sacrifícios, cerimônias, tudo conforme a lei. Mas tem algo que está faltando. Eles estão fazendo o culto tudo certinho, com a atitude como se fosse Deus estivesse dependendo deles. Como na religião pagã, o povo chegava para alimentar seus deuses, para manter seus deuses com seu alimento. Assim o povo estava chegando com os sacrifícios, dando a Deus, dizendo, não, Deus precisa do nosso culto. E cumprindo como se fosse um dever. E Deus fica irado. Ele diz, verso 9, de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque. E as alimárias aos milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu daria?
Pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Deus está dizendo, vocês acham que eu preciso disso? Vocês vêm fazendo tudo certinho como se eu estivesse dependendo desse serviço? Quem depende de quem aqui? Eu não preciso do seu culto. Vocês precisam de mim. O culto com sacrifício era para inculcar na cabeça do povo que nós somos pecadores. Alguém tem que morrer no meu lugar para eu ter acesso a Deus. Era para o povo chegar quebrantado e clamando a Deus por misericórdia. Mas o povo chegava fazendo tudo certo com atitude de independência. Dizem, rapaz, Deus deve ficar bem contente comigo. Eu fiz todo o sacrifício, até fiz um sacrifício de ações de graças que nem era necessário. Ele deve estar ficando bem impressionado comigo. Veja lá no verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia de angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus quer o culto que vem do coração. Não basta eu estar num culto simples e bíblico com todos os elementos certos e mesmo assim estar lá pensando que estou prestando algum favor a Deus. Às vezes eu faço visitas pastorais, eu estou chamando um pecador de volta ao caminho, e o pecador muitas vezes diz, nossa, eu fui para a igreja no domingo, como se, assim, Deus deve ficar bem impressionado que eu dei 1 hora da minha vida para Deus. Com certeza ele ficou bem animado com isso, como se fosse um favor que nós fazemos a Deus. Esse espírito está enraizado nas igrejas de hoje. Quando nós fazemos nossas liturgias e nós fazemos nossos cultos, nós pensamos que Deus está lá tão precisando de nós. É o contrário. Deus não precisa dos nossos teatros e coreografias e invenções. Deus, Ele tem algo do qual nós precisamos. Misericórdia e perdão e vida. Então, Deus não aceita um culto tudo certinho, mas que não tem coração. Veja lá no final de Salmo 50, ele diz às pessoas, verso 16 em diante, ele diz às pessoas que têm um culto tudo certinho, mas não têm uma vida transformada. Ele diz o seguinte, mas ao ímpio diz Deus. Ele está falando de pessoas na igreja, no povo. Não está falando das nações lá, fora do povo de Israel. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se você está vivendo do seu jeito durante a semana, não cumprindo a lei de Deus na sua vida, você ousa se apresentar diante de Deus no domingo e esperar que Ele vai aceitar seu culto? Se vês um ladrão, tu te comprases nele. Ah, mas pelo menos isso não se aplica a mim, é? E aqueles DVDs piratas que você tem? Tu te comprases nele porque você assiste coisa roubada. E ladrão não entra no reino do céu. E aos adúlteros te associas. Ah, bom, isto pelo menos não é. E a televisão? E os filmes onde adultério após adultério após adultério está passando em sua casa. E você ousa aparecer na presença do Santíssimo e esperar que o seu culto será recebido e aceitável. Soltas a boca para o mal, tua língua trama enganos, sentas-te para falar contra teu irmão, difamas o filho de tua mãe. Quantos de nós estamos sendo santos e puros em nosso falar a semana inteira? Nós ousamos entrar na presença de Deus, cantar santo, 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 quando nossas vidas são uma vergonha. Sabe que Deus não quer nosso culto inventado, mas também Deus não quer nosso culto bíblico. Se é apenas um culto bíblico externamente, Deus quer tudo ou nada. Veja Romanos 12.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, os versos 1 e 2. Deus quer nosso corpo inteiro, nosso coração, nossa vida, nossa mente, tudo captivos ao seu serviço. É isso que Deus ensina pelo profeta Miqueias. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6, versos 6 até 8. Alguém talvez possa ler Miqueias 6, versos 6 até 8. Porque me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante teus céus. Irei perante ele com holocausto, com bezerro do ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de camelos e 10.000 viveiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele preparou o homem porque é bom, o que é o que o Senhor pede de ti. Pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e ames humildemente o pecado. Meus irmãos, nós podemos pensar que nós estamos fazendo tanta coisa para Deus. Ele deve estar tão agradecido. Mas Deus diz, eu não preciso de nada que você possa me oferecer. Vem com o coração quebrantado. Vem em total dependência. Vem com o desejo de viver uma vida que pratica justiça, que ama a misericórdia e que tem um andar humilde com teu Deus. É isto que Deus quer ver nos seus verdadeiros adoradores. Vocês se lembram, a igreja em Corinto, estavam fazendo tudo correto externamente, estavam celebrando a Santa Ceia, conforme Jesus mandou, mas fazendo sem coração cheio de Cristo. Um coração cheio do mundo, de egoísmo, de ganância, de querer esquecer um do outro. E a ira de Deus caiu sobre a igreja, pessoas morreram no Novo Testamento. Quando não tem culto conforme a vontade de Deus, Deus quer matar. Não é apenas aquele Deus do Antigo Testamento, é o Deus de sempre, também em nossos dias. Ananias e Safira seria um outro exemplo. Se nós negligenciamos o segundo mandamento, e se nós pensamos que nós podemos enganar a Deus com nossa imaginação, e que Ele vai tolerar isto, então nós vamos colher as consequências. Vocês se lembram o que Deus falou lá no segundo mandamento? Vocês se lembram? Veja lá no capítulo 20. Qual é como termina-se o segundo mandamento? Eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E lembram-se que nós aprendemos claramente da Bíblia, quem não guarda o meu mandamento, me aborrece. Quem me ama, guarda o meu mandamento. O contrário também vale. Quem não guarda o meu mandamento, me aborrece. Quando nós fazemos culto do nosso jeito, estamos dizendo, Deus, eu te odeio. E Deus diz, tá bom, eu te odeio também, e até a terceira e quarta geração dos seus filhos. A minha maldição cai sobre você. E a igreja moderna está colhendo maldição de geração a geração. Por isso a igreja de hoje não é uma igreja santa, não é uma igreja que está em paz, não é uma igreja que brilha como luz neste mundo. Está cheia de coisas perversas, de tristes escândalos, de coisas vergonhosas. Porque a ira de Deus está sobre a igreja infiel. E se nós cultuamos a Deus conforme nosso entendimento, nós estamos chamando a maldição de Deus sobre nós e sobre nossos filhos. Isso vai
se manifestar naquele dia, quando Jesus voltar, e vai ter muita gente dizendo: Senhor, Senhor, nós pregamos o teu nome, nós realizamos até sinais e maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer: afasta-se de mim, eu nunca te conheci, nunca. E é o que ele diz logo depois: não todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: afasta-se de mim, homens perversos, malfeitores. Como Jesus pode falar de uma forma tão negativa de pessoas que passaram uma vida inteira servindo a Ele? É muito simples. Deus quer ser servido em espírito e em verdade. Ele quer ser servido como Ele é e conforme Ele tem ordenado. Ele não quer ser servido conforme a nossa imagem, a nossa imaginação. Vamos terminar mesmo com 1 carta de João 2:4. Mas vamos terminar aqui, porque o tempo está se esgotando. 1 carta de João 2:4. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Pense sobre isso. O que Jesus está dizendo aqui por meio do apóstolo João? Quem afirmar que ele é crente e não vive e cultua e adora conforme o mandamento de Cristo, é um mentiroso. Quem é o pai de mentiras? O diabo. João está dizendo que pessoa que não obedece a Cristo, mas diz que ele conhece Jesus, é filho do diabo. Ele está dizendo isso ou não? Culto conforme nossa imaginação. Estamos nos colocando no campo dos filhos do diabo. Veja o verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Isso é um resumo do culto aceitável. Aquele que guarda a sua palavra, nele se manifesta o amor de Deus. Bom, nós falamos só negativamente hoje à noite sobre o segundo mandamento, como a ira de Deus cai sobre aqueles que cultuam conforme sua imaginação, ou até cultuam verdadeiramente ou corretamente, mas sem coração. Deixe-me terminar só chamando a sua atenção às últimas palavras deste mandamento. Ok? Ele diz lá no verso 6, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando nós cultuamos a Deus, não conforme a nossa imaginação, mas em Cristo, conforme as ordenanças de Deus, e nós procuramos o culto verdadeiro em espírito e verdade, nós temos anseio para ouvir a voz de Cristo, para comer o corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia, para ver Cristo manifesto a nós nas águas de batismo, quando nós queremos este encontro pactual com Deus por meio de Cristo, e só Cristo, sem nenhuma pessoa e nenhuma coisa se interpondo entre nós e Ele. Se nós procuramos um culto bíblico e santo e verdadeiro, então tem bênção sobre nós e sobre nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Vai jorrar a bênção. Então nós temos que decidir. Queremos sucesso aos olhos do mundo? Queremos números? Queremos lotar o prédio com um grupo, a maior parte do qual vai ficar para todo sempre no inferno, porque não tem nenhuma vida transformada aí, não? Ou nós vamos querer uma igreja pequena, desprezível, humilde e santa,
onde Deus está sendo cultuado em espírito e em verdade, onde o Espírito Santo está transformando vidas, onde a voz de Deus está sendo ouvida todo domingo no culto solene. Porque ali ordena Deus a sua bênção, a vida para sempre. Amém.